Diga aí para mim, você investe em fundos imobiliários porque eles pagam bons dividendos ou porque eles são de certa forma mais seguros do que as ações aí dentro da renda variável ou porque é uma estratégia de investimento dentro da sua carteira? Porque hoje nós vamos estudar o VSLH11, o Versalhes Recebíveis Imobiliários, que está sendo negociado, R$10, aqueles R$10 bem baratinhos. Se você está iniciando o seu mundo dos investimentos, cabe bem direitinho aí dentro dos seus aportes mensais. E vamos para esse vídeo que tá bem legal. Então vamos lá, VSLH11 é um fundo imobiliário muito novo, foi criado dia 8/1/2021, então tá bem recente no mercado. É um fundo do segmento de papéis, o seu tipo de gestão é uma gestão ativa, ou seja, o gestor tem liberdade para gerenciar a carteira desse fundo, comprar algum ativo, vender outro ativo para auferir o máximo de rentabilidade possível. Tem uma boa liquidez média diária de 1,3 milhões de reais por dia. E qual o objetivo desse fundo? O fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, ou seja, respeitando o mínimo de 67% do seu patrimônio líquido em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, e até 33% em demais ativos imobiliários. E a taxa de administração, uma coisa importante para a gente olhar num fundo imobiliário e nos fundos de investimentos em geral, então ela é escalonada de acordo com o patrimônio líquido de 1%, ou seja, um patrimônio líquido menor, até 0,80%. Quando ele tiver um grande patrimônio líquido, pode diminuir essa taxa de administração. E a taxa de performance está atrelada a 20% do que exceder ao IPCA mais 4% ao ano. Então ele tem uma certa taxa de administração. Coisas importantes aí, deixa eu dar uma dica aqui, coisas importantes para você na hora de avaliar um fundo imobiliário. As taxas, então tem que diminuir o máximo possível dessas taxas, dos custos, porque isso aí afeta os seus resultados no longo prazo. O preço sobre o valor patrimonial, que nele aqui está 1,01, então ele está sendo negociado dentro do seu valor patrimonial, valor justo. Então pegue fundos abaixo de 1,2 ali, que seria o ideal. Então preço sobre valor patrimonial é outra coisa. A liquidez também é muito bom, porque se você precisar vender essas cotas rapidamente, urgente, porque aconteceu uma coisa muito cabulosa lá dentro do fundo imobiliário, você vende rapidinho. Então liquidez média diária é outro ponto também, e a diversificação lá na frente que nós vamos ver também, que é muito importante. Então, voltando aqui no fundo imobiliário, o valor atual dele, olha só, tá bem tranquilinho, R$10 você compra uma cota desse fundo imobiliário aqui, aquela cervejinha, aquela baladinha de final de semana, se você deixar de fazer, você já compra várias cotas desse fundo imobiliário aqui. Atualmente ele tem 24.550 cotistas e tem 26.400.000 cotas distribuídas aí no mercado. Dividend Yield, uma das partes mais importantes, se não a parte mais importante na hora que a gente vai investir em fundo imobiliário, não é verdade? É o famoso Dividend Yield. E atualmente ele está pagando 9,3% ao ano. Só que ele começou a ser negociado no mercado, ele foi criado em janeiro desse ano, então não tem 12 meses ainda para fechar. Então aqui embaixo eu vou te mostrar que ele está pagando mais do que 1% ao mês. Isso é excelente. E agora a valorização dele nos últimos 12 meses, ele teve uma desvalorização de 21,19% e no mês atual ele teve uma valorização de 0,40%. 21% de desvalorização, olha a oportunidade aí, hein? Será que não? Será que sim? E olhando aqui embaixo agora, os gloriosos dividendos, aqueles que a gente gosta de receber todo mês ali para ficar o quê? Pois é, pra gente ficar feliz da vida e sampateando igual Mussum e Zacarias aí. E olha que maravilha, desde janeiro ele não pagou dividendos, obviamente em janeiro, porque ele começou a ser negociado em janeiro, fevereiro, olha só, 1,17% ao mês. Então se você observar aqui, só teve o mês de junho que ele pagou abaixo de 1% ao mês. Isso aqui é uma maravilha, gente. Um fundo imobiliário pagando acima de 1% ao mês quer dizer que no final do ano vai dar mais do que 12% ao ano de dividendos. Perfeito! Olhando a diversificação dele, que é muito importante você avaliar um fundo imobiliário antes de colocar ele na sua carteira, tem que ter uma diversificação tanto de quantidade e qualidade de ativos e uma diversificação geográfica. Então a alocação dele aqui, vamos olhar aqui, 89% está atrelada aos CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários.
1,4% está em caixa e 9,3% está investido em outros fundos imobiliários. E o indexador e cupom anual ponderado, então a gente vê que 59% está atrelado ao IPCA mais 11,7%, 26,5% está atrelado ao IGPM mais 14,1% e aqui as outras participações em menor quantidade. Então o cupom ponderado médio dele está em 12,3% ao ano. E olhando a distribuição desses CRIs por segmento, 58,4% estão em multipropriedade, 29,9% dos CRIs estão no setor corporativo, 5,5% no setor de shoppings, 5,5% no loteamento e 0,7% em timeshare. E aí, tá agradando o vídeo? Então, dá aquela curtida aí, já aproveita e já se inscreva aqui no canal. E aqui do lado a gente olhando a concentração geográfica dele, ele está distribuído em vários estados brasileiros, mas a sua maior concentração está no estado de Goiás. Então é um fundo imobiliário bem diversificado, tanto na parte geográfica e agora nós vamos dar uma olhada na sua parte quantitativa e qualitativa desses CRIs, principalmente que esse fundo investe. Então não vou entrar muito em detalhes aqui na parte do portfólio dele, porque não é a nossa intenção aqui. Vamos só dar uma olhada na quantidade de ativos que ele tem para a gente saber se ele é um fundo imobiliário diversificado. Então investe em outros fundos imobiliários e aqui embaixo a gente vê a quantidade de CRIs, certificados recebíveis imobiliários que ele tem, que é a maior concentração da carteira dele. Então tem essa quantidade aqui e essa quantidade aqui. Então ele está muito bem diversificado em relação aos seus ativos e aqui você não corre esse perigo de falta de diversificação. Esse gráfico aqui agora é um gráfico muito importante da gente entender. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes, igual agora, as ações, o mercado da renda variável está sendo muito penalizado por crise política, crise da China e por aí vai. Então o investidor está ressabiado e está saindo da renda variável e está indo para a renda fixa, achando que a renda fixa muitas vezes é o melhor rendimento, é o melhor investimento nesse momento. Mas a gente tem que tomar cuidado nessas vai e volta, pagando taxas daqui, taxas ali, custos daqui de corretagem, por aí vai. Olha só que legal. Essa linha aqui é a linha da valorização do VSLH11 desde quando ele começou a ser negociado na bolsa. Então ele está desvalorizando, ok? E essa linha tracejada aqui é de quem? Do IPCA mais 4%. O que é o IPCA mais 4%? Aqui embaixo eu trouxe o conceito para a gente. O IPCA mais 4% é um título que rentabiliza o investidor de forma híbrida, sendo o investimento reajustado a uma taxa flutuante, que é o IPCA, que mede a inflação, o índice que mede a inflação, e uma taxa fixa, que são os 4% ao ano. É uma taxa utilizada na renda fixa, então ele está bem abaixo do IPCA mais 4%. Só que quando pega a cota patrimonial ajustada como? Adicionados dividendos corrigidos ao CDI, a valorização dele é muito próxima do IPCA mais 4%. Só que a gente não está levando em consideração que no futuro a valorização da cota também vai ser somada a essa valorização dos dividendos corrigidos ao CDI e, consequentemente, vai ser muito maior do que uma renda fixa. Então, quando a gente vai investir na renda variável, a gente não pode só, a renda fixa está pagando mais do que os dividendos da renda variável, só que a gente não leva em consideração a valorização das ações também. Então, tem que levar isso em consideração, beleza? Eu gosto muito mais da renda variável. Trazendo agora a parte gráfica dele, desde quando ele começou a ser negociado, que é o gráfico diário, não dá para fazer no gráfico semanal porque tem pouco tempo que ele está aqui no mercado. Então, só teve desvalorização desde que ele começou a ser negociado. Comparação com o Ibovespa, que é essa linha laranja, o Ibovespa teoricamente se performou melhor do que ele, mas está no negativo aqui também, está com saldo negativo nesse período desse ano, e o IFIX, que é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários como um todo, também está um saldo negativo, mas os dois pelo menos estão perdendo menos do que o VSLH11. Agora vamos dar uma olhada agora no próximo slide, que eu acho que está bem interessante talvez para começar a fazer uns aportes nesse fundo imobiliário, porque eu acho que ele vai se recuperar. Mas isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Eu estou de olho nesse fundo imobiliário e eu estou analisando esse gráfico que eu acho que para mim, Gustavo, pode ser bom, tá bom? Olha o gráfico aqui agora. O que acontece? Essa aqui é a média móvel de 72 períodos e essa aqui é a média móvel de 17 períodos. Normalmente, quando ocorre a divergência, o cruzamento dessas médias móveis,
A verde cruza para baixo da vermelha, isso sinaliza um início de uma tendência de baixa. E quando a verde cruza para cima da vermelha, isso sinaliza uma reversão de tendência para alta. E olha o atual momento onde que ele está. Já é um sinal indicativo de reversão de tendência quando os candles aqui, ó, o valor fecha acima da média móvel. Então ele já fechou aqui 3 pregões acima da média móvel de 72 períodos. E quer valer uma apostinha comigo? Vamos valer uma apostinha? Que agora nos próximos pregões ele vai fechar e já vai ter esse cruzamento da média móvel aqui de 17 por cima da 72 e vai sinalizar uma alta e ele já vai começar, ó, dar uma boa altazinha aí no curtozinho prazo, curto médio prazo. Olha, escuta aí que eu tô falando. E aqui embaixo o MACD a mesma coisa, olha aqui, ó. Teve essa grande queda, aí a azul passou para baixo da laranja, isso mostra a divergência das médias móveis e sinaliza uma tendência de baixa. E ó, a azul cruzou por cima da laranja aqui nesse ponto. E o que acontece aqui? Esse ponto foi no finalzinho ali de agosto, que foi mais ou menos aqui, ó. Cruzou a azul por cima e veio embora, ele veio se recuperando e agora já está no saldo positivo aqui de novo e apontando para cima. Outro sinal também ajudando essa reversão de tendência que eu acho que vai acontecer. E aqui o índice de força relativa também, força compradora agora está mais forte nesse fundo imobiliário, acima dos 50% e apontando para cima também. Então, ó, está mostrando aqui, sinalizando uma possível reversão de tendência para alta, aqui também, e aqui cruzando a média móvel de 17 por cima da vermelha. Escuta o que eu estou dizendo, vai rolar assim, eu acho que vai dar essa altazinha, ele vai começar a se recuperar dessa grande queda que ele teve. Resumindo, então, esse fundo imobiliário é um fundo novo, então corre um certo risco por ser novo no mercado, mas o seu preço sobre valor patrimonial está interessante. A sua liquidez diária é muito boa, os seus dividendos são excelentes, o valor da cota está muito tranquilo, então a diversificação do fundo é muito boa, tanto geográfica quanto quantidade e qualidade. E para finalizar, a sua análise gráfica está entrando naquele momentinho que eu adoro para começar a fazer os meus aportes e eu estou de olho nele, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Então é isso, gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga? Curta aí, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ative esse sininho de notificações para a gente entrar para a família aqui, ficar todo mundo junto e aprendermos junto, que é o mais importante, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!